E aí galera, tô aqui mais uma vez com vocês, gente, e no vídeo de hoje a gente vai continuar aquela série que a gente tinha começado, uma minissérie na verdade, né, que fala sobre o que Jesus ele quer ter com a gente, né? E a gente viu no vídeo anterior que foi falado que Jesus ele quer ter com a gente sobre a amizade, né? Foi falado que Jesus quer ter amizade com a gente, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar da segunda coisa que Jesus quer ter com a gente, né? E eu tô falando e vocês já leram o título, vocês já sabem o que Jesus quer ter com a gente, mas mesmo assim eu vou falar. Jesus quer ter com a gente comunhão, pessoal. Comunhão, né? E o que é a comunhão com Deus? O que é ter comunhão, né? Lógico que a palavra ela tem um significado, mas vamos para a palavra de Deus, saber o que Deus fala, ensina, né? Corrige, repreende, né? Como nos guia pela sua palavra em relação à comunhão. A primeira palavra é Gênesis capítulo 17, versículo 1. Comecinho da Bíblia, não tem nem o que procurar muito. Gênesis 17, 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Quando Abrão estava em 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu atualizei, na verdade, porque essa Bíblia que eu estou usando é de uma versão NVI, mas na NTLH, a palavra de Deus ela diz: é bem parecido, né? Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Então a primeira palavra é Gênesis 17:1, e Deus ele já começa dizendo o seguinte: Viva uma vida de comunhão comigo. Deus, ele deseja que a gente viva uma vida de comunhão com ele. Ele falou essa palavra aqui para um homem chamado Abraão, que o próprio Deus o considerou, o próprio Deus o chamou de amigo dele. Ele, por ter essa vida de comunhão com ele, com Deus, foi chamado de amigo de Deus. Veja aí como é que está se conectando com o primeiro vídeo, né? Da amizade com o Senhor. Então a primeira coisa, o primeiro entendimento que a gente pode ter da comunhão é o próprio Deus dizendo: viva uma vida de. O que é viver uma vida de comunhão com Deus? O que é ter a comunhão com Deus? Sabe? A própria palavra comunhão ela vai se tratar de relacionamento mesmo. Então, ter comunhão com Deus nada mais nada menos é do que você se relacionar com Ele. É de você se dar a Ele, é de você ir até Ele, é de você buscar a Ele, é de você estar mesmo em amizade com Ele, né? Então, primeiramente vamos ter esse entendimento de que o próprio Deus não foi por um profeta, não foi por um sonho, não foi por uma visão. Ele mesmo abriu sua boca e disse: viva uma vida de comunhão comigo. Então, vamos para a segunda palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 7. É uma outra palavra também bastante conhecida. E nessa palavra, é interessante o sentido, como Deus me deu essas palavras. Vocês vão saber daqui a pouco. Hebreus 5, 7, a palavra de Deus está dizendo assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Na NTLH diz que Jesus ele foi atendido porque ele era dedicado a Deus. E a comunhão é também uma dedicação, é uma perseverança. Ter comunhão é também se submeter. Ter comunhão também é corresponder, é também atender.
A gente vai entender isso melhor agora a partir de alguns versículos aqui que a gente vai discorrer em relação à vida de Jesus em relação à sua vida de oração, beleza? Vamos lá. Olha só o que é que a palavra de Deus ela diz aqui. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12. Vamos lá. Olha o que é que a palavra de Deus ela diz aqui. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18. Vamos lá. Olha o que é que a palavra de Deus ela diz. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Lucas 9,28. Vamos lá. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E Lucas 11:1. Olha o que a palavra de Deus diz. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Marcos 1:35. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 35. A palavra de Deus, ela diz exatamente assim. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Bom, então, em primeiro lugar, a gente viu Deus propriamente falando que a gente deve viver uma vida de comunhão com Ele. Agora a gente viu Jesus, em Hebreus 5:7, sendo dedicado a Deus e por isso suas orações eram atendidas. E esses outros versículos aí da vida de Jesus de oração. E ter a comunhão com Deus é exatamente fazer isso que Jesus ele fez por várias e várias e várias vezes. Orando a Deus, indo para lugares desertos para ficar sozinho com Deus e tendo comunhão com Deus, e Jesus orando, e Jesus isso, e Jesus aquilo, certo? Agora, vamos se aprofundar um pouco mais, né? Entendendo, sabe? Meditando mesmo nessas atitudes de Jesus, né? De vários momentos assim, porque eu li apenas os versículos aqui, mas quando a gente vai ler todo o contexto, né, todo o capítulo, a gente vai entender, né, por que Jesus ele se retirava para orar, né, quando assim, depois do que Jesus ele se retirava para orar. Porque ter comunhão com Deus é ter uma vida de oração. Martim Lutero ele disse que um cristão sem uma vida de oração é tão impossível quanto alguém viver sem respirar. Então, assim, é extremamente, claramente, totalmente, né, dependente da gente ter uma vida de oração ao Senhor, né? Porque sem oração não há ligação daqui da terra ao céu. Sem oração, como é que o coração fica, né? Sem oração, como é que a gente fala com Deus da maneira como Ele nos ensinou? E aí agora a gente vai aqui para João capítulo 16, versículo 13, onde a palavra de Deus ela está dizendo assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Vejamos bem. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda ou em toda a verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13, a parte C e o versículo 14, que diz assim: Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: Não entristeçam
o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o que a palavra de Deus ela diz lá? Vamos dar uma olhada. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Eu falei na versão NTLH, mas nessa versão diz: não apaguem o Espírito, que é a mesma coisa, não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é uma palavra muito conhecida, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E o versículo 23 diz: mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente está falando de comunhão com Deus. A gente falou primeiramente de Gênesis 17:1, onde o próprio Deus disse: vivam uma vida de comunhão comigo. Depois a gente viu Jesus em Hebreus 5:7 e vários outros textos mostrando pra gente a vida de comunhão, a sua dedicação, e por isso suas orações eram respondidas a Deus, por Deus. E agora a gente está vendo o Espírito Santo, e Jesus em João 16:13 disse que quando ele viesse, o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiaria. E o guiar é exatamente o quê? Não, como na verdade guiar se não há a comunhão? É lógico que você vai pensar na misericórdia do Senhor. Sim, é certo, a misericórdia dele, a bondade dele. Mas eu ouvi dizer que o Espírito Santo ele não te lembra aquilo que você não leu na palavra de Deus, certo? E o Espírito ele está dentro, então ele vê tudo. Ele conhece até o próprio pensamento e coração de Deus, como diz a palavra em Romanos, capítulo 8. Então vejamos, ter a comunhão com Deus, nesse sentido do Espírito Santo, como Jesus disse, e guiará, é exatamente saber por onde deve ir. Por quê? Como é que a gente tem a certeza, como é que a gente sabe por onde a gente deve ir quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo? É porque a gente tem comunhão com Ele. Porque como é que a gente vai saber quando é o Espírito, quando é Ele, se a gente não tem comunhão com Ele? Vai acontecer da gente se confundir, pensar que não é a voz do Senhor, pensar que é o nosso próprio coração, ou que é até o inimigo. Mas quando a gente tem essa vida de comunhão com Ele, e a gente está sendo guiado por Ele em toda a sua verdade, então não tem nenhuma confusão. E aí a gente viu outros textos falando quem é o Espírito Santo e por que Deus nos deu e o que Ele faz. E o versículo, o penúltimo, 1 Tessalonicenses 5:19, está dizendo que nós não devemos atrapalhar a ação dele, a ação do Espírito Santo. Uma das suas ações é nos guiar em toda a verdade. E esse guiar é exatamente nos levar a estar, por meio dele, em Cristo Jesus, em comunhão com Deus. E o último versículo que eu li, Gálatas 5, 22, 23, fala dos frutos desse Espírito. E em comunhão com o Senhor, nós, os seus filhos, transparecemos, nós revelamos, vivemos esses frutos, certo? Então, comunhão com Deus é exatamente se relacionar com Ele, pela vida vivida em comunhão com o Senhor, pela sua palavra, pela oração, em união com o Senhor Jesus e sendo guiado pelo Espírito dele. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Compartilhe essa mensagem com os seus familiares, com os seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, comente o que Deus falou com você, o que você achou do vídeo.
Também curta para que esse vídeo aqui no YouTube ele ganhe visualizações e cheguem a mais e mais outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Falou, graça e paz.